E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos ver o modelo SVM e sua aplicação em um projeto de Machine Learning. Hoje, nós vamos falar sobre o modelo SVM, ou Support Vector Machine. Então, o SVM é um algoritmo supervisionado de Machine Learning utilizado para classificação. O seu princípio de funcionamento consiste em um separador linear, que vai permitir a gente distinguir os possíveis grupos de classificação. Então, nesse caso, esse separador seria essa linha vermelha, que está separando esses dois tipos de dados. Mas o que seria exatamente um classificador linear? O classificador linear ele vai ser um hiperplano, ou seja, um plano no espaço n-dimensional. Esse plano vai ser responsável por separar os grupos, ou seja, no espaço de 2 dimensões, o separador linear vai ser uma reta. Em 3 dimensões é um plano. E acima disso a gente não consegue visualizar. Mas e se o nosso banco de dados não pudesse ser dividido por uma reta ou um plano? Como a gente vai proceder? Bom, nem todos os dados eles vão estar naturalmente separados por um separador linear. Então a gente vai usar o kerneling, que é esse método onde a gente aplica certas funções como a polinomial, sigmoide, etc. Então a gente leva a uma dimensão maior do que a original do banco de dados. Então a gente permite que um hiperplano seja usado para separar os dados. Então nesse caso ele estava em 2 dimensões. Quando a gente aplica um outro valor para a terceira dimensão, a gente percebe que a gente pode implementar esse hiperplano para separar esses dois tipos. Então aqui a gente tem diversos métodos do kernel, onde são usados diferentes tipos de hiperplanos e diferentes tipos de análise para separar esses grupos. Então qual é o melhor hiperplano para nós separarmos nosso banco de dados? Bom, o melhor hiperplano vai depender de cada projeto e de suas especificações. Mas a gente pode citar algumas características para sua definição, que seria o que melhor divide a distância entre os conjuntos de dados analisados e que possui o menor gasto computacional, ou seja, aquele que vai trazer maior precisão utilizando menos tempo e memória da máquina. Então, os pontos positivos do modelo SVM é que ele é simples de se implementar, ele classifica os dados dispostos de maneira irregular e ele converge para o melhor hiperplano possível. Ou seja, o próprio método sklearn vai convergir para o melhor plano possível. Os pontos negativos é que o resultado às vezes pode ser difícil de se interpretar, né? Uma vez que a gente pode trabalhar com mais de 3 dimensões e o tempo para realizar os cálculos ele pode ser muito grande, então isso é um problema. Então agora vamos para o código. Essas são as bibliotecas e funções que nós vamos usar. Repare que estamos usando a biblioteca matplotlib. Essa biblioteca vai servir para a gente conseguir visualizar o nosso banco de dados e uma análise gráfica. Então o primeiro passo vai ser a gente criar uma variável chamada URL, fazer com que ela armazene um link. Esse link é um link de download para nosso banco de dados. Então essa variável URL vai armazenar essa string. Esse banco de dados ele está em .csv, que é o mesmo formato que a gente viu no vídeo passado. Então a gente vai fazer com que o pandas ele leia esse valor e armazene uma variável, a de células. Nesse caso, a gente vai usar o header igual a none, uma vez que esse banco de dados ele não tem o nome das colunas. Esse banco de dados ele tem informações sobre o câncer de mama do estado de Wisconsin. Então ele reúne as informações de várias células, de vários tumores, e nos diz se ele é benigno ou maligno. Então essa seria a nossa resposta, a nossa saída. Então bora dar um print células que a gente tem. Tá, então aqui a gente repara que a gente tem várias informações que a gente não sabe ao certo o que é, mas quando a gente acessa aquele link, nós temos as informações sobre o que significa cada uma dessas colunas. Elas só não tem nome, como eu especifiquei aqui. Então o que a gente vai fazer agora é dar nome para essas colunas. Primeiro a gente cria uma variável, que eu vou chamar de título, vai ser uma lista, e eu copiei esses títulos para o nosso banco de dados. Então aqui a gente percebe que tem todos esses títulos que seriam nomes das colunas. Então a gente tem todas essas informações sobre cada caso de câncer de mama. Agora a gente vai associar o nome da coluna a essa lista. Agora vamos dar um print células para ver qual foi a diferença. Então agora a gente percebe justamente que nós temos as nossas informações de cada coluna. E aí na classificação, que seria a nossa saída, nós temos dois valores possíveis, que são 2 e 4. O 2 ele representa um tumor benigno e 4 ele representa um tumor maligno. Então, através dessas informações aqui, que acabou que não coube, né? Mas através dessas informações sobre o tumor, nós vamos tentar classificar se ele é um tumor benigno ou maligno. Então, a gente vai usar o método SVM. Então, agora, para visualizar o nosso banco de dados, nós vamos separar esse grupo de dados entre os
tumores benignos e os tumores malignos. Bom, vamos armazenar na variável maligno justamente os valores da célula cuja classificação seja igual a 4, ou maligno. E para o benigno, nós vamos fazer a mesma coisa, só que para a classificação igual a 2. Então agora quando a gente dá print maligno, nós vemos que temos apenas as células cuja classificação é igual a 4. Dá print no benigno, nós temos as células cujo valor é igual a 2. Então, para visualizar isso, através da biblioteca matplotlib, nós vamos usar essa função que a gente definiu como PLT, que seria a pyplot. Então, vamos escrever plt.getter. Então, a gente entra com parâmetro essa coluna dos nossos tumores malignos para o eixo X. Para o eixo Y, nós vamos entrar com essa coluna. Além disso, nós vamos falar que a cor vai ser vermelho. Então, além disso, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para tumores benignos. Vamos dar a cor azul. Além disso, a gente vai definir o rótulo do eixo X com essa característica em específico. Para o eixo Y, esse é o rótulo. Ainda vamos definir o título do nosso gráfico. Vai ser justamente a característica do eixo X, essa característica do eixo Y. Então agora a gente vai dar esse comando plt.show. Vai nos mostrar esse gráfico. Vamos ver o que acontece quando a gente compila. Então repare que abriu esse gráfico 2D, justamente com essa característica para o eixo Y e essa característica para o eixo X. Os cânceres benignos para a cor azul e malignos para a cor vermelha. Então a gente repara que esses valores estão próximos de serem separados por uma linha. Certo que alguns resultados isolados eles podem ser um pouco diferentes. São só duas características não seria o suficiente para ter uma boa precisão. Então, o que a gente precisa fazer é adicionar mais dimensões para traçar um hiperplano n-dimensional que seja capaz de separar esses dados. Então, vamos adicionar mais uma dimensão para a nossa análise visual. Agora, vamos gerar um gráfico em 3D para uma melhor visualização. Para isso, vamos usar definir como uma projeção em 3D. Então vamos definir o rótulo, ou seja, o título de cada eixo. Agora para o eixo Y. Como é um gráfico 3D, vamos definir também para o eixo Z. Para esse caso, vamos criar variáveis que retornam a posição dos tumores malignos e benignos. Vamos chamar essa variável de index maligno. Vai receber a posição em que temos os tumores malignos. A mesma coisa para index benigno. Agora a gente quer a posição dos valores que retornam 2. Então vamos criar o gráfico 3D. Então, para essa função, nós vamos entrar com os parâmetros para os eixos X, Y e Z. Para o eixo X, nós temos os valores relacionados a essa característica com a posição relacionada aos tumores malignos. Para o eixo Y, temos essa característica, também com a posição relacionada aos tumores malignos. E para o eixo Z, temos essa característica também com a posição dos malignos. Por fim, nós vamos definir a cor como vermelho. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que para os benignos. É só alterar aqui para que ele localize a posição dos benignos. Vamos definir a cor como azul. Então agora, finalmente, nós vamos visualizar o nosso gráfico em 3D. Então nesse caso, nós percebemos que temos um gráfico em 3D. E aí, ao colocar mais uma dimensão, a gente percebe que os nossos valores eles já estão mais propícios a serem separados por um hiperplano. Então a gente tem que lembrar que nós temos várias características.
Então, esse gráfico seria um gráfico de várias dimensões, 6, 7 dimensões. Então, através de modelos matemáticos, o nosso modelo vai conseguir traçar esse hiperplano e vai separar esses tumores benignos de malignos através dessas características. Então, agora vamos aplicar o nosso modelo. O primeiro passo é instanciá-lo. Vamos usar a função svm.svg. Depois disso, nós vamos fazer uma pequena alteração no nosso banco de dados, que é a seguinte: para alguns valores de células da coluna dessas características, nós temos um ponto de interrogação. Então a gente precisa retirar esses pontos de interrogação para que seja usado na sklearn. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa da informação da posição desses pontos de interrogação, fazer com que esses valores sejam armazenados nessa variável index. Então o que a gente faz agora é, com a função células.drop, vai retirar esses valores, a gente dá a informação aonde estão, ou seja, quais são os valores que temos esses pontos de interrogação, e in place igual verdadeiro, para ele realmente alterar o banco de dados. Feito isso, vamos separar nosso banco de dados entre entrada e saída. Primeiro, vamos definir x e vamos definir as colunas que queremos das células. Então, essas daqui relacionadas aos títulos das características. Então, além disso, a gente vai definir como sendo do tipo float, para adaptar para o sklearn. Para o y, a mesma coisa. Que vai ser apenas a coluna de classificação, que é a nossa saída. Então agora, vamos separar entre o banco de dados que a gente vai usar para treinar e para testar. Vamos definir xtrain, xtest, xtest. ytrain e ytest. E usando a função testSplit com parâmetros x e y. O tamanho do teste vai ser 0,3, como usamos anteriormente, e definindo um random state igual a qualquer número. Então agora que temos nosso banco de dados, vamos treinar o nosso modelo através de model.fit, xtrain e ytrain. São variáveis que a gente separou para o treino. Agora o modelo já está pronto para predizer os resultados, então vamos armazenar na variável result as predições do nosso modelo para teste. Então, para definir a precisão, nós vamos produzir uma variável precisão que vai receber o valor de accuracy score quando a gente compara o y-test e os valores que foram definidos pela nossa machine learning. Então bora lá. Então bora dar um print na precisão para saber qual é a precisão do nosso modelo. Bom, vemos que atingimos uma precisão de 97%, uma precisão bastante considerável para esse tamanho de banco de dados. Poderia ser bastante útil na diferenciação de tumores benignos e malignos. Então a gente entende como esse método SVM é muito preciso, ele é muito eficaz em uma classificação. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Nós vamos disponibilizar esse código que usamos nesse vídeo. E lembre-se de treinar, praticar para implementar esses modelos em diferentes bancos de dados. Até mais, pessoal!